Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do nosso canal, Intervalo do Esporte. Mas antes de qualquer coisa eu quero pedir a vocês que estejam se inscrevendo no canal, deixe o joinha no vídeo, isso tudo é muito importante para o crescimento do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o UFC 287, no dia 8 de abril. O UFC anunciou aí o Dana White, duas lutas que vão prometer muito, que é a segunda luta no UFC entre o Alex Poatan e o Israel Adesanya, e a luta entre o Gilbert Burns, o Durinho, contra o Jorge Masvidal. Bom, primeiro eu vou estar falando aqui dessa luta do Durinho contra o Masvidal. O Durinho, depois que ele venceu o Neil Magny, né, ele desafiou o Colby Covington. E eu tava torcendo para que o Durinho enfrentasse o Colby Covington, porque o Durinho merece, é um cara que não escolhe adversários, é um cara que vem muito bem. E depois dessa vitória contra o Neil Magny, ele merecia enfrentar um cara que tivesse lá na frente, né? Mas o UFC escolheu aí o Masvidal pro Durinho estar enfrentando o Masvidal, e já era pro Durinho ter lutado com o Masvidal antes da luta com o Neil Magny. O Durinho pediu essa luta, ele insistiu, mas o Masvidal estava fugindo, ele não queria enfrentar o Durinho. Mas agora não teve como correr. O UFC casou essa luta e o Durinho vai estar fazendo esse duelo aí contra o Masvidal. Duelo que eu vejo o Durinho bastante favorito nessa luta. O Durinho, com esse jogo dele de grappling, um cara que tem um jiu-jitsu de muita qualidade, o wrestling de muita qualidade, o Durinho é favorito nessa luta. Eu acredito que se ele fazer o jogo de derrubar o Masvidal e tentar buscar a finalização, ele tem tudo para conseguir a vitória nessa luta. Se a gente voltar um pouco aí, o Masvidal, quando ele enfrentou o Colby Covington, o Colby, que é um wrestler muito bom, ele quedava o Masvidal com muita facilidade. E o Masvidal, até quando conseguia fugir, o Colby derrubava ele novamente. Só que o Colby não tem o jiu-jitsu do Durinho. Assim também como foi com o Kamaru Usman enfrentando o Masvidal na primeira luta. Qual foi a estratégia do Kamaru? Ele levava o Masvidal para a grade e ficava cansando o Masvidal e buscando a queda. E ele derrubou o Masvidal várias vezes e o Masvidal não sabia o que fazer. Só que nem o Colby e nem o Kamaru tem o jiu-jitsu que o Durinho tem. Então eu acredito que o Durinho nessa luta, se ele fazer esse jogo de derrubar o Masvidal e buscar a finalização, ele tem tudo para conseguir finalizar o Masvidal. Não que o Durinho não consiga a vitória por nocaute, o Durinho é um cara que tem as mãos pesadas, mas a maior qualidade do Masvidal é a trocação. Então, para que correr risco, né, contra o Masvidal? Eu acredito que a estratégia certa para o Durinho é essa, de levar a luta para o chão e buscar a finalização. E quem sabe aí o Durinho vencendo o Masvidal, duas vitórias seguidas, o Durinho tá bem colocado no ranking, tá lá na frente, ele é o quinto colocado, tem tudo para ele ser o próximo desafiante ao cinturão do meio médio. E a outra luta agora é a luta principal do UFC 287. O Alex Poatan vai estar defendendo o cinturão contra o Israel Adesanya. Muita gente, né, não estava nem acreditando mais que essa luta fosse acontecer por agora, que poderia acontecer depois, porque depois que o Glover foi derrotado pelo Jamal Hill, o Jamal começou, né, a desafiar o Poatan, falando que não tinha medo de lutar com ele, que poderia lutar com o Poatan, que não teria nenhum medo do brasileiro, mas o UFC casou aí a segunda luta entre o Poatan e o Adesanya no MMA, né, porque no kickboxing eles já fizeram outras lutas. Confesso a vocês que eu acho que pro Adesanya era melhor de esperar um tempo aí para ele estar enfrentando o Poatan novamente, porque o Adesanya já perdeu no kickboxing para o Poatan, agora perde no MMA de novo. E como que tá o psicológico do Adesanya? Será que ele está preparado para essa luta? Na primeira luta aí com o Alex, ele estava melhor, ele estava vencendo, mas no final, como foram as outras lutas no kickboxing, o Poatan sempre consegue vencer. Ele tem aquele cruzado dele de esquerda, é um cara que bate muito forte.
E por mais que o Adesanya fale assim, ah, mas eu tava vencendo, eu tava melhor, no final das contas o Poatan sempre tá levando a melhor sobre ele. E eu acredito que o Poatan é favorito para essa luta. Eu não consigo ver o Adesanya entrando nessa luta com um psicológico bom para essa luta. Porque ele sempre está sendo derrotado para o Poatan. O Poatan vem melhorando cada vez mais aí no MMA, tá se tornando um lutador completo. É lógico que ele tem muitas brechas ainda no jogo dele, tanto é que na primeira luta o Adesanya colocou o Poatan no chão, tava buscando aquele jogo de solo, e eu acredito que ele vai tentar isso de novo, mas eu acredito também que nós podemos ver nessa segunda luta aí um Poatan mais preparado. O Poatan havia dito no primeiro duelo com o nigeriano que ele não treinou parte de chão porque ele tinha machucado as mãos. Então ele estava mais treinando ali a trocação. Então eu vejo um Poatan mais preparado aí, mais afiado. E eu acredito que ele vai conseguir vencer novamente o Adesanya. E ele vencendo o Adesanya, eu não sei o que o Adesanya vai decidir fazer, né? Porque duas derrotas aí para o Poatan, será que ele muda de categoria? O que ele vai fazer? Bom, mas vamos aguardar. Mas esses são os meus palpites para o UFC 287, que acontece aí em abril. Deixa a opinião de vocês. Quem vocês acham que são favoritos nessas lutas? Quem vence Durinho ou Masvidal? Se é o Poatan, se é o Adesanya? Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.